Meus irmãos, tudo a todos, minhas considerações, boa noite, graça e paz. Quero convidá-los, por gentileza, a acompanharem a leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Iremos dar sequência à nossa série de mensagens sobre a pergunta: o que é igreja? Tendo como título nessa noite, uma obra em andamento. Diz assim a palavra de Deus: pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Por favor, podem tomar assento, você de casa também, fique à vontade, para nós fazermos a reflexão da palavra do Senhor. No ano de 2014, 7 anos atrás, eu viajei de carro ao Nordeste pela primeira vez. A BR-101, no ponto que liga Sergipe a Alagoas, naquela ocasião, em 2014, estava sendo recauchutada. Eu fiz o mesmo percurso várias vezes nos anos seguintes, e todas as vezes que eu chegava naquele trecho da BR-101, por mais que a obra estivesse avançada, as rodovias ou a rodovia continuava sob reforma. Praticamente eu viajo todos os anos de carro. É muito comum ver pistas em reforma nos 2.500 quilômetros que eu percorro, mas curiosamente, aquele mesmo ponto, anualmente, contém as mesmas placas: estamos em reformas. A impressão que eu tenho, irmãos, quando eu passo por aquele trecho que liga Sergipe a Alagoas, é que aquelas reformas, as reformas daquela pista, daquela parte da estrada, permanecerão acontecendo durante muito tempo. E talvez a vida inteira. Parece que aquele trecho entre Sergipe e Alagoas tem reformas inacabáveis. Reformas que nunca terminarão. Desde o ano 2014 até o ano passado, aquela pista continua em reforma. A igreja da qual eu e você fazemos parte, a Igreja de Jesus, é um lugar que reúne pessoas que precisam ser reconstruídas. Por isso que eu falei da reforma daquele trecho da BR-101. Reformas que parecem nunca acabar. Eu e você estamos na igreja, e se tivéssemos que colocar uma placa em cada um de nós, a placa que melhor combinaria com a nossa realidade espiritual seria essa: em reformas. Se tivesse que colocar uma placa no Rodolfo, essa seria a placa. Se tivesse que colocar uma placa no Sidney, esta seria a placa. Se tivesse que colocar uma placa na Alessandra, que está assistindo a gente de casa, estaria esses dizeres: estamos em reforma. Estamos em reforma. A ideia de que os membros de uma congregação são pessoas perfeitas não surgiu da Bíblia. Esse conceito de que as pessoas que fazem parte da igreja já estão num estágio elevado de espiritualidade
não foi extraído das Sagradas Escrituras. Na realidade, olhando para a Bíblia, a gente descobre que a igreja é uma espécie de oficina de concertos espirituais. A igreja é uma oficina para consertar pessoas. Nela as pessoas são consertadas diariamente. Na igreja as pessoas que se achegam são consertadas. Nessa perspectiva, a palavra de Deus nos compara a um edifício e a uma lavoura. Nessa perspectiva de conserto, recauchutamento, reforma, manutenção, construção, é que a Bíblia compara eu e vocês a um edifício e a uma lavoura. São as duas figuras mencionadas no versículo bíblico, que agora há pouco eu li com vocês. Se lembram que durante esse mês nós responderemos a pergunta: o que é igreja? A partir das figuras bíblicas que a representam? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre esses dois elementos que representam a igreja na Bíblia: lavoura e edifício. E sobre essas duas figuras, eu gostaria de proferir a seguinte consideração, primeiramente. A igreja é um lugar de desenvolvimento. Eu vou repetir. A igreja é um lugar de desenvolvimento. O assunto do 3º capítulo da primeira carta aos Coríntios, que ontem também foi alvo da nossa reflexão, o assunto em destaque desse capítulo é igreja. Na realidade, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, o nome Coríntios é o nome que a Bíblia dá à igreja que se reunia na cidade de Corinto. Então a palavra-chave ali nessa carta é essa: igreja. A todo momento o nome igreja é citado, a todo momento o conceito de igreja é explanado. Várias das nossas mensagens neste mês vai se basear na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E cada palavra contida nessa parte das Escrituras, quando o assunto é igreja, está relacionado ao ajuntamento de pessoas. Falamos isso de maneira exaustiva ontem, para que possa ficar gravado em nosso coração. Quando a Bíblia fala de igreja, ela está se referindo à reunião de pessoas que servem a Deus. A reunião de pessoas que forma a congregação. Mas um dos problemas citados na Bíblia, sobretudo nesse capítulo que a gente está refletindo hoje, no que diz respeito à igreja, é a maturidade daqueles que fazem parte dela. Curiosamente, no capítulo 3, o Espírito Santo não denuncia um pecado do mundo. Ele denuncia um pecado de dentro da igreja. O Espírito Santo é imparcial. Ele não fala apenas do pecado do mundo, dos de fora da igreja. O Espírito Santo aponta pecados daqueles que fazem parte da igreja. O Espírito Santo fala do meu e do seu pecado. Engana-se, meus irmãos, quem pensa que a igreja de Jesus não tem defeito. Eu estou falando tanto no âmbito coletivo, como no âmbito particular, individual. A igreja, no sentido organizacional, ela tem muitos defeitos. Por mais que a gente se esmere em fazer o melhor para Deus, se as pessoas nos observarem clinicamente, talvez nem precise ser um olhar clínico, elas enxergarão as nossas falhas. Em certo momento, a Bíblia diz que a igreja é uma noiva cheia de rugas. E o papel do noivo, que é Jesus, é tirar essas rugas.
é tirar essas cicatrizes, tirar essas manchas. Então a igreja possui defeitos do ponto de vista coletivo, e a igreja possui defeitos no ponto de vista individual. É isso mesmo. Você que me ouve, a Bíblia fala que você é cheio de defeitos. Por mais lavado e comprado pelo sangue de Jesus que você tenha sido, você continua tendo imperfeições. Talvez seja por isso que muita gente não queira fazer parte da igreja, porque imagina que naquele ambiente reside somente pessoas impecáveis. No mesmo raciocínio, tem gente que abandona a igreja porque estabelece um padrão espiritual tão elevado que não consegue atingi-lo. Tem gente que não quer fazer parte da igreja porque acha que a igreja é lugar de pessoas perfeitas. Elas olham para si, veem suas imperfeições e resolvem não fazer parte da igreja. Curiosamente, acontece um paradoxo dentro da igreja. Tem pessoas que, por estarem dentro da igreja e perceberem o quanto são falhas, resolvem sair, porque estabelece um padrão de espiritualidade muito elevado, a ponto de não conseguir alcançá-lo. Meus amados, a igreja é um grupo de pessoas cheio de defeitos. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. A Bíblia, inclusive, chama a gente, igreja, de lavoura, para desfazer essa ideia de impecabilidade humana. Entenda bem isso. Do mesmo modo que uma plantação passa pelo processo de desenvolvimento para poder frutificar, o povo de Deus também passa por um processo de melhoramento de caráter. Paulo é muito inteligente, afinal de contas o Espírito Santo está iluminando ele, está o inspirando. Paulo usa a figura da lavoura para revelar que nós estamos em processo de evolução. Nós estamos em processo de desenvolvimento. Ele diz assim: eu sou colaborador, pregador, ensinador. Eu sou contribuinte da igreja, mas vocês são lavoura. Vocês são uma plantação em desenvolvimento. Vocês precisam melhorar o caráter de vocês constantemente. É o que essa figura está nos ensinando. Não importa quantos anos você tenha de igreja. Eu estou olhando aqui na congregação e vejo pessoas aqui que têm 2 anos de igreja. Eu vejo pessoas aqui com tempo menor do que 2 anos na igreja. Eu vejo gente aqui com décadas de experiência na igreja. Mas não importa o tempo que você faça parte da igreja, você continua sendo lavoura. Você é uma planta em desenvolvimento. Você é uma pessoa que está em processo de melhora. Não importa o quanto você tenha melhorado, você ainda precisa ser desenvolvido. Sabe como é que a Bíblia chama esse melhoramento? Vamos aqui teologizar a nossa pregação. A Bíblia chama de santificação. A igreja é um grupo de pessoas inserido num processo de santificação. A santificação, à luz da Bíblia, é o meio pelo qual os servos de Deus se esforçam para agirem como Jesus agia. Não confunda santificação com o termo folclórico religioso chamado de canonização. O termo canonização não está na Bíblia. O termo beatificação não está na Bíblia. Ouça bem, mas o termo santificação está na Bíblia. Você não está aqui sendo beatificado. Você não está aqui sendo canonizado. Você está aqui sendo santificado.
É nesse sentido que a Bíblia chama os crentes de santos. É muito bom falar sobre isso para a gente demitificar a ideia de santificação da Bíblia. Porque a gente cresce por causa da cultura, a gente cresce aprendendo que santificação é perfeição. Mas se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar uma distorção a respeito desse conceito secular e errado sobre santificação. Porque a igreja de Corinto é uma igreja cheia de falhas. Na igreja de Corinto tinha problemas de pecados sexuais. Na igreja de Corinto tinha problemas de pecados relacionais. Na igreja de Corinto tinha problemas de pecados doutrinários. A coisa é séria. Na realidade, a primeira carta aos Coríntios é uma resposta de Paulo para a rebeldia dos coríntios. Os irmãos não estavam bem das pernas, não estavam bem da fé, e Paulo faz uma explicação bíblica de como eles deveriam se comportar. Mas o curioso é que no primeiro capítulo, sabe como é que Paulo chama os coríntios? Paulo chama de santos, ou santificados. Ué, eles têm pecados sexuais, eles têm pecados relacionais, eles têm pecados doutrinários, e a Bíblia os chama de santos. É isso mesmo. Porque quando a Bíblia nos chama de santos, está dizendo que a gente está inserido num processo de melhora. Não quer dizer que a gente seja perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Se você quiser entender santificação, lembre-se disso. É toda e qualquer ação que melhora o seu caráter e lhe torna parecido com Jesus. O teu desafio é ficar cada vez mais parecido com Jesus. Imagine que você está sendo treinado para assumir uma função numa empresa. Você está sendo treinado para assumir o lugar de alguém. E antes que você assuma, você precisa aprender como se faz. Nós estamos aprendendo como devemos fazer para sermos parecidos com Jesus. Essa é a proposta. Quando a Bíblia nos chama de santos, não quer dizer que nós estejamos isentos de pecado. Lembre-se disso. Enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos cercados pela presença do pecado. Quando Jesus voltar, nós seremos livres da presença do pecado. Mas enquanto estivermos nessa terra, estaremos encarando de perto o pecado que tão próximo nos rodeia. Jesus, quando voltar, ele vai nos libertar completamente da presença do pecado. Mas a santificação é o processo que nos livra do domínio do pecado. Você não tem como ficar livre da presença do pecado. Todos os dias você será um pecador. Você terá que enfrentar tentações. Você não precisa ser refém, escravo do pecado. Romanos 6 diz que se nós passarmos pelo processo de santificação, o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos capítulo 6. Existe uma diferença entre ser pecador e viver pecando. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que quem é filho de Deus não vive pecando. Olha a diferença. Ser pecador é uma coisa. Viver pecando é outra. De vez em quando eu faço a comparação de alguém que foi lançado no mar. Existem duas formas de você reagir quando você está jogado no mar. Ou você pode se debater, tentar sobreviver, ou você pode se conformar até se afogar. Imagine que o mar seja o pecado que tão próximo rodeia você. Como é que você reage? Você se entrega ou você se debate? A santificação é essa reação que Deus espera de nós. Você não se entrega fácil. Você sente vontades pecaminosas, mas você luta contra elas. O pecado não terá domínio sobre vocês, diz a palavra do Senhor.
Nós estamos inseridos nesse processo de desenvolvimento. É claro que se trata de algo desafiador. Não é fácil não, irmãos, a gente permitir esse desenvolvimento para ficarmos parecidos com Jesus. Mas quando Paulo nos chama de lavoura, para dar essa ideia de desenvolvimento, Paulo ele usa a expressão lavoura de Deus. Não somos qualquer lavoura. Nós temos alguém especialista cuidando da lavoura. Você não está sozinho nesse processo de melhoramento. Deus está nesse negócio com você. Deus vai ajudar você. Isso indica que haverá uma ajuda divina para que você desenvolva a sua fé. Saber que Deus nos vê como lavoura dele, precisa nos encher de esperança. Sabe por quê? Porque todo agricultor, ele tem paciência. Ele tem paciência para aguardar o desenvolvimento da sua plantação. Deus sabe os meus pecados, Deus sabe os seus pecados, Deus conhece. Tem um texto em Salmo, esses dias eu estava lendo, fantástico, que fala que para Deus não há escuridão. Eu imaginei chegando no quarto escuro e tendo que acender a luz. Deus não precisa acender a luz para enxergar no escuro. Escuridão é coisa humana, Deus vê tudo. Deus sabe o que a gente sente, o que a gente deseja. Deus conhece os pecados que o pastor não conhece. Deus conhece o pecado que nós fingimos que não temos. Aquele pecado abscôndido, lá nas entranhas, que a gente desvia o pensamento para fazer de conta que ele não existe. Deus conhece. Mas apesar disso, Deus não arranca a lavoura antes do tempo. A lavoura é dele, ele tem cuidado. Ele tem paciência. Você acha que Deus não fica triste quando eu e você pecamos? Por que ele não nos destrói? Porque Deus nos vê como lavouras dele. Deus nos vê como fruto do seu penoso trabalho. Ele não vai desistir, porque foi trabalhoso. Para colocar você na igreja não foi fácil. Lembra do teu passado? Alguns aqui nem imaginavam que um dia estariam aqui na igreja. Deus sabe que foi trabalhoso pegar aquele coração duro do Alan, pegar aquele incircunciso espiritual do William. Não foi fácil laçá-lo e trazer para cá. Não foi fácil trazer a Pâmela para cá. Não foi fácil nos trazer para cá. Então Deus não desiste fácil de nós. A gente é lavoura, ele tem paciência, ele olha os nossos pecados, ele fica triste com os nossos pecados, mas ele continua adubando, ele continua regando, ele continua trabalhando em nossos corações. A cada culto Deus está trabalhando para melhorar o nosso caráter, acredite nisso. Toda vez que você está no culto ouvindo a palavra, deixa Deus regar você. A cada oração Deus está trabalhando. A cada pequeno grupo, Deus está trabalhando. Deus não desiste, está trabalhando para que você desenvolva. Ele atua em nosso coração e aguarda pacientemente o nosso crescimento espiritual. Eu queria fazer uma segunda consideração com base nessas figuras, mas agora focando principalmente na ideia de edifício. Porque a Bíblia diz que nós somos lavouras de Deus e edifício. Olha o que a Bíblia me ensina. Ouça-me. A igreja é um projeto divino. A igreja é um projeto divino. Irmãos, vocês vão concordar comigo que a construção civil é uma verdadeira arte. Eu não sou construtor civil, mas eu admiro os que trabalham nessa área. Casa, arranha-céu, ponte e outras obras do gênero revelam o talento do construtor. Quando eu viajo para a Baixada Santista, eu desço a serra por uma ponte admirável. Admirável. Como alguém teve a habilidade de construir uma ponte como essa? Uma ponte que é responsável pela sobrevivência de milhares e milhares de pessoas que passam ali todos os dias.
Porque um cálculo errado faria aquela ponte desabar. E milhares de carros cairiam no precipício. Perceba como são habilidosos esses artistas da construção civil. Fazendo um paralelo com o que Paulo fala, porque Paulo fala que a gente é edifício de Deus, a igreja é um projeto artístico de Jesus. Você é um projeto artístico de Jesus. Você já teve a experiência de fazer alguma coisa e depois admirar o que você fez? Uma das minhas habilidades é escrever. Eu escrevo. Não só aqui para a igreja, escrevo também, pela misericórdia de Deus, para a nossa instituição. E quando eu consigo escrever um texto que ele consegue comunicar aquilo que estava no meu coração com palavras claras e objetivas, eu olho para ele e confesso a vocês, eu fico feliz. De certo modo, eu fico orgulhoso do trabalho feito. Você, dona de casa, alguma vez você deixou sua casa um brinco e olhou para ela e ficou admirada? Puxa vida, olha como está limpa a minha casa. A minha esposa, ela é muito caprichosa. Ela arruma a casa como ninguém. Mas ela admira tanto a casa que ela arruma que quando eu chego em casa, a casa está arrumada, eu preciso entrar na ponta do pé. Eu não posso desfazer a obra que ela fez. Nós admiramos o que fazemos. Deus admira o que faz. Você é um projeto artístico de Jesus. Eu não sei como é que as pessoas olham para você, mas Jesus olha com você como um projeto artístico. Ele fica admirado, ele olha para o Rodolfo. Puxa vida, aqui o Rodolfo é obra das minhas mãos. Ele olha para a Ziza. Puxa vida, a Ziza, olha lá. Fui eu que criei a Ziza e a fiz nascer de novo. Olha lá, o Wesley. Eu dei habilidade para o Wesley ser um sonoplasta da igreja. Eu dei habilidade para a Lohane trabalhar na projeção, no Gabriel, na mídia. Deus olha para a gente com admiração. Lembre-se disso. Deus admira você. Você é um edifício. Deus admira você individualmente e você coletivamente na igreja. Deus olha para esse negócio aqui, esse culto que acontece sábado, domingo. Deus olha para essa transmissão, Deus olha para o pequeno grupo, Deus olha para a vigília, para a visitação que a gente faz, e Deus fica admirado. Puxa vida, que coisa maravilhosa é a igreja. É assim que Deus olha. Como é que você olha para a igreja? Tem muita gente que olha para a igreja com amargura. Olha para a igreja com base nas suas perspectivas humanas. Se a gente olhar a igreja sob a ótica de Deus, a gente vai admirar muito a igreja. A igreja é um negócio fabuloso. Porque a igreja, historicamente, ela foi perseguida, a igreja foi massacrada. Teve uma época que o comunismo queimou Bíblia, matou cristãos. Já fizeram tanta coisa para matar a igreja. Satanás, inclusive, já se infiltrou na liderança da igreja, na Idade Média, onde a própria igreja tinha líderes que matavam crentes sinceros. Imagina só. Mas esse negócio chamado igreja não acaba. Por que não acaba? Porque esse negócio é um projeto de Jesus. Por isso que esse negócio não acaba. Não acaba. Tem uma canção maravilhosa. Até perguntei para o líder da música se era possível cantá-la aqui na igreja. Não sei se era possível. A música diz mais ou menos assim: que a igreja vem. A igreja é poderosa. A igreja é como a luz do sol. Que maravilha, irmãos. A igreja é poderosa, é uma arte de Jesus. E nós precisamos admirar esse negócio chamado igreja. Quando a gente faz um trabalho voluntário aqui na congregação, a gente tem que fazer isso com muita alegria, porque a gente está sendo privilegiado. A gente, às vezes, a gente é muito materialista, a gente se dedica muito quando a gente trabalha lá fora, para ganhar o nosso dinheiro, e quando a gente trabalha na igreja, que é um serviço voluntário, a gente quer fazer meia boca. Não, como eu não estou ganhando nada, eu vou me esforçar pela metade. A Bíblia nos ensina a fazermos para Deus com excelência. Com excelência.
Você que já faz parte da igreja, você faz com excelência? Para eu pregar essa palavra aqui, não é eu escrever o que eu penso e pregar para vocês. São horas, às vezes dias de reflexão, estudo e pesquisa. Não é fácil para produzir excelência. Para quem canta com excelência, precisa ter horas de ensaio, horas de preparo, às vezes de aulas profissionais. Se for fazer de qualquer jeito, Deus não aceita, porque Deus fez esse negócio bem feito. E nós que trabalhamos no reino, temos que fazer com excelência. Aqueles que não fazem parte da igreja, precisam olhar para a igreja sob essa ótica também. A igreja é algo fabuloso, é uma arte de Jesus. Igreja é uma lavoura de Deus, porque os seus membros estão em desenvolvimento. A igreja é um edifício, porque trata-se de um projeto divino. Assim como a lavoura e o edifício, a igreja não é uma obra pronta. Guarde isso no coração. Lembre-se disso. A igreja não é uma obra pronta. Deus não construiu a igreja pronta. Lá em Mateus 16, eu citei esse texto ontem. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja. A ideia de continuidade. Porque Jesus não falou, eu edifico a minha igreja. Eu já edifiquei minha igreja. É edificarei, eu construirei. A igreja está em constante construção, não é uma obra pronta. Ela é formada por gente imperfeita. É só olhar para o seu irmão, olhar para você, você é imperfeito, o seu irmão é imperfeito. Os crentes em Jesus que fazem parte da igreja estão em constante evolução. Por isso eles não podem deixar de congregar. Crente em Jesus não pode deixar de congregar, porque nós estamos em evolução. A gente não pode deixar de se relacionar, porque a gente está em evolução. A gente não pode deixar de ler a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes, de capa a capa. Você tem que continuar lendo a Bíblia. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar congregando. Você tem que continuar fazendo parte de pequeno grupo. E tudo aquilo que vai levar você à presença de Deus. O contato com o Senhor é fundamental para que a fé e o caráter cristão sejam aperfeiçoados. Nós estamos em aperfeiçoamento, lembre-se disso. Vamos ficar em pé, meus amados, por favor. Nós vamos conversar com Deus. O que é a igreja? É a pergunta dessa série. O Senhor nos disse hoje que igreja é uma lavoura e um edifício. A igreja é uma lavoura porque os que fazem parte dela estão em processo de desenvolvimento. Isso tem que tirar um peso do coração da gente. Quando a gente é muito sincero com Deus, mas não entende a Bíblia como ela deveria ser interpretada, a gente se frustra muito conosco mesmo. Porque a gente não está no nível que gostaríamos de estar. Paciência, meu irmão, você está em desenvolvimento. Você está em evolução. Você não é uma obra pronta. O dono da lavoura chama-se Deus. Deus tem paciência com você. Muita gente não tem paciência com a gente, mas Deus tem paciência com você. Ele está vendo o seu desenvolvimento. Você tem que continuar crescendo. Você é um edifício, uma obra criada pelo Senhor, que Ele admira muito. Se você carrega algum trauma, algum complexo, onde ninguém falou para você o quanto você é especial, o quanto você é importante, a Bíblia diz que como igreja você é um edifício, você é um arranha-céu bem feito, você é uma obra de primeira categoria. Deus criou você, você é obra das mãos do Altíssimo. Lembre-se disso. Você está em constante evolução e você é muito especial para Deus. E nós vamos aproveitar para conversar com o Senhor, tanto a respeito daquilo que Deus falou conosco, como também pelas nossas necessidades. Vamos pedir a Deus que manifeste cura. Você que tem pedidos de oração, apresente-os a Deus. Eu tenho vários aqui na minha cabeça. Você que tem algumas dificuldades e precisa conversar com Deus a respeito delas, abra o seu coração, vamos conversar com Deus.
Nós somos uma lavoura. E o dono da lavoura, ele está ali regando a cada um de nós. Vamos reagir em oração, meus irmãos. Vamos reagir orando, conversando com Deus. Pai Todo-Poderoso, maravilhoso Criador, o Senhor é o dono da lavoura, o Senhor é o construtor por excelência. Nós somos, ó Deus, a tua lavoura, nós somos o teu edifício. Senhor, estamos em constante crescimento. Quantas vezes esquecemos dessas verdades elementares descritas na Bíblia e acabamos esquecendo que o Senhor está dia após dia nos tratando. Não podemos estacionar no meio do caminho, nós temos que continuar caminhando, melhorando, porque o nosso objetivo é alcançarmos a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus, nós não estamos nessa empreitada sozinhos. O Senhor é quem nos criou, o Senhor é quem nos deu o novo nascimento, o Senhor é quem tem nos regado, o Senhor é quem tem nos adubado. Pai, em nome de Jesus, permita-nos florescer, frutificar e crescer na tua presença. Queremos ser melhores do que ontem, queremos ser melhores do que no passado. Sim, meu Deus, nos dê, Senhor, por favor, esse crescimento espiritual. Deus maravilhoso, arranca do nosso coração qualquer tipo de complexo inferior que nos faça pensar que não somos especiais. Pelo contrário, o Senhor nos fez como um edifício. Deus, o Senhor nos criou e nos admira, porque somos feituras suas e obras das suas mãos. Deus maravilhoso, diante daquilo que o Senhor tem falado, nós aproveitamos o ensejo para interceder pelas muitas necessidades dos teus filhos. Via de regra, meu Deus, quando vamos à igreja, pessoas pedem as nossas orações, nós mesmos lembramos de coisas que precisam ser resolvidas, e nesse momento, como igreja do Senhor, nós unimos a nossa fé e nós oramos para que o nosso Deus cure as doenças, oramos para que o nosso Deus trate as anomalias, para que o nosso Deus levante e reconstrua os caídos, para que o Deus Todo-Poderoso abra portas, que o nosso Deus desembarace os caminhos. Pai maravilhoso, visita os teus filhos nas suas respectivas necessidades, e se houver, meu Deus, uma necessidade de ação sobrenatural, se revela, meu Deus, para que o teu povo saiba que somente o Senhor é Deus, para que todos reconheçam que não existe outro a quem possamos chamar de soberano e Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus, promove livramento, promove a tua bênção, promove a tua graça, promove o teu milagre. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias, glórias e louvores eternamente ao teu nome. Aleluias. Queridos irmãos, diga comigo amém. Se você desejar, diga comigo graças a Deus. Louvado seja Jesus.